Boa noite a todo mundo. Boa noite, Marina. Boa noite, Paloma. Esse é o nosso Uniround número 163. É um conteúdo destinado a médicos veterinários e estudantes de medicina veterinária. Quem tiver alguma sugestão, já pegou algum caso parecido, pode deixar seu comentário. E vamos começar com o casinho de hoje. É um casinho que eu atendi na teleradiologia, de um felino, SRD 4 meses, fêmea não castrada. Tinha um histórico, já tinha um exame prévio há 14 dias, e o animal voltou a apresentar respiração ruim e estava vomitando bastante. Como sinais clínicos, ela estava apresentando bastante dificuldade respiratória. A suspeita clínica, eles não tinham, assim, muita direcionamento, só colocaram que os exames anteriores sugeriram hemorragia ou contusão pulmonar. 14 dias atrás, né? E essa foi a imagem, então, que chegou para mim 14 dias após o primeiro exame. Eu vi uma área de conteúdo gasoso na região dorsal à traqueia. Também vi uma areazinha de gás, assim, parece com halo esclerótico, também na região ali de bifurcação e carina radiográfica. Essa outra imagem, via deslocamento do diafragma direito. Apareceu um pouquinho de conteúdo gasoso, essas áreas alveolares. E essa outra lateral esquerda, então, via segmento do esôfago com gás, via traqueia e via novamente uma área de contornos radiopáticos nessa região de traqueia caudal. E aqui me parecia que tinha um leve estreitamento da traqueia, deslocamento dorsal e um segmento vindo mais ventral. E baseado, então, nesses achados, meu primeiro diferencial foi de avulsão traqueal e eu trabalhei em cima disso no meu laudo. Então, foram obtidas radiografias em projeções ortogonais de tórax, né? Coloquei que os campos pulmonares estavam hipertransparentes, tinha hiperinsuflação de lobos pulmonares esquerdos de lobo acessório. Áreas radiolucentes de tênue contorno radiopaco são definidas dorsalmente a traqueia e caudalmente a base cardíaca. Também foi notado um estreitamento focal abrupto da traqueia dorsalmente a base cardíaca, aquela região que eu achei que tinha um estreitamento, e uma coleção gasosa sobrepondo a região. O diafragma apresentava, então, aspecto de tenda, definida por pequenas projeções regularmente espaçadas ao longo da superfície diafragmática. São essas projeções, indicando ponto de inserção do diafragma relacionado à hiperinsuflação. Opacificação alveolar no lobo médio direito, deslocamento mediastinal à direita e retração cranial da cúpula diafragmática direita. Os demais achados, coloquei que tinha um pouco de retenção gasosa em esôfago, discreta linha radiolucente adjacente à cúpula diafragmática, sugerindo conteúdo gasoso no espaço pleural, e as demais estruturas dentro da normalidade. Então, os achados, na minha impressão, coloquei que os achados radiográficos, como estreitamento focal abrupto da traqueia e a coleção gasosa adjacente, tem como diagnóstico diferencial avulsão traqueal. Fiquei bastante em dúvida, nunca tinha pego um caso assim na teleradiologia. Achei que poderia ser algum artefato de formação de imagem por sobreposição de gás em esôfago também, dando esse estreitamento. Coloquei que também tinha suspeita de discreto pneumotórax. Para essa opacificação alveolar no lobo médio direito e a retração da hemicúpula diafragmática direita, sugeria telectasia lobar. E a hiperinsuflação dos campos pulmonares esquerdos, com áreas sugestivas de bolhas pulmonares ou enfisema lobar. E microcardia relacionada à hipovolemia, como por desidratação. Sugeri, então, tomo como recomendação
para os próximos passos nesse caso. Não sei, eu sei que depois desse caso, a Marina pegou um caso bem parecido, e conforme a gente vai estudando, talvez hoje eu já mudaria bastante o meu laudo, né? Já não colocaria, teria artefato como um diferencial, mas né, no momento, assim, com o histórico, eu fiquei bastante em dúvida. E até produzir os rounds, assim, me ajuda bastante, até criar um pouquinho mais de segurança nessa hora. Então, eu coloquei aqui, achei um artigo bem legal de avulsão traqueal em 3 gatos, é um artigo de 1995, se eu não me engano. E então, o que é essa avulsão traqueal? Na verdade, é a ruptura, né, completa da traqueia, o deslocamento das extremidades. Ocorre na traqueia intratorácica, né, tem alguns pontos assim para a classificação dessa avulsão, que ela ocorre na traqueia intratorácica. Precisa de um evento traumático, uma contusão, ou na região do pescoço, região cervical, ou torácica, e o paciente e o gato ainda precisa estar em hiperextensão do pescoço. Com essa hiperextensão do pescoço e o trauma associado, essa contusão associada, ocorre um estiramento da traqueia e um ponto de ruptura. Esse ponto de ruptura costuma ser de 1 a 4 centímetros da bifurcação, né, da região da carina radiográfica. E essa lesão de avulsão, ela nem sempre é identificada no processo traumático, assim, quando o gato teve uma queda, o gato foi atropelado. No momento que realizam radiografia ali na emergência, essa lesão não é identificada. Esse paciente passa a apresentar, então, essa lesão de avulsão, principalmente radiográfica, detecção radiográfica, de 2 a 3 semanas após o episódio traumático. E se forma, então, uma condição que é determinada como pseudovias aéreas. Porque mesmo com a ruptura da traqueia, a camada adventícia da traqueia, ela se permanece intacta em muitos casos, então ela fica com coleção de gás associada a esse ponto de ruptura, sobrepondo essa região, ou um próprio espessamento mediastinal que tenta conter, então, esse ponto de ruptura traqueal. Como achados radiográficos, autores, então, eles trazem algumas descrições, como dilatação da via aérea entre os 2 segmentos traqueais avulsionados, margem de tecido mole bem definida, circundava a área de dilatação traqueal, que é essa continuação da camada adventícia e formação, então, de uma pseudovia aérea. Estenose traqueal de alguma extremidade avulsionada, com o tempo essa extremidade, né, na ruptura, ela vai estenosando, que aí vai agravando o caso, né, e são definidos clinicamente melhor esses casos de avulsão. E aqui, então, foram 2 pacientes, né, um que apresentou, então, uma dilatação focal de contornos radiopacos na região da traqueia, né, dá para ver que é cranialmente mesmo a região da bifurcação. E nesse caso, ele traz como estreitamento do segmento, que é bem discreto, eu acho que até nos slides não dá para definir legal, mas parece que assim formam um Vzinho entre os pontos das extremidades da traqueia. E esse foi o caso, então, que eu acabei pegando, né? A gente define essas áreas, sobrepondo essa região, a traqueia passa aqui, e aí tem um pedaço aqui, então parece que tem esse estreitamento, e essa coleção de gás, né? Envolta por esse halo radiopaco. Mas aí, esses seriam casos clássicos, né? Seriam casos mais clássicos. Eu fiquei bem incomodada, porque parece que esse gás, ele vem mais além dessa região cranial, a base cardíaca, então isso eu fiquei bem focada, se poderia ser isso mesmo. E aí encontrei um novo padrão de avulsão, né?
que acontece no bronco principal e carina radiográfica em gatos. Não se sabe por que esse padrão, exatamente, tem bastante descrição na medicina humana, não se sabe por que acontece nessa região também, se alguma mudança no trauma, ou se, enfim, não se sabe a origem, né, como no outro, por uma contusão cervical mais hiperextensão, ou contusão torácica mais hiperextensão cervical. Nesse caso, não se sabe por que acontece nessa região. Foi verificado aqui nessa região de bronco principal, então, essa dilatação focal do bronco caudal esquerdo, bronco principal esquerdo. E seria, então, essa lesão de ruptura, né, envolvendo a traqueia caudal, bronco principal e região de carina. Achei bem legal saber, porque alguns casos, esse caso aqui talvez sugeriria uma ruptura também nessa região, não sei, fico em dúvida, porque aqui parece que está íntegro. Mas queria saber de vocês, meninas, também um pouquinho, que é o meu primeiro casinho de avulsão. Se alguém já pegou. Nunca peguei. Eu lembro de ter visto, acho que em alguma discussão ou algum treinamento, eu já lembro de ter visto alguma imagem assim. Mas assim, lembro agora que você me falou o que é o seu principal diferencial. Mas eu não sei se eu ia lembrar sozinha. Um caso bem desafiador, assim. Bem Nossa, eu interessante. fiquei bem. A Ju laudou o primeiro exame, eu até não trouxe aqui, não fiz laudo de comparação, porque fazia 14 dias do exame da Ju. Eu falei, nossa, nada a ver, o gato passou por outra coisa aleatória, né? Porque tava bem aquele padrão pulmonar hemorrágico, assim, ou de contusão, enfim. Totalmente Bastante, diferente. totalmente diferente, bem diferente mesmo, assim, não tinha essas áreas, não tinha essa pseudovia aérea. Também eles trazem isso, né, como descrição de laudo, e achei legal, porque até termos para serem inclusos, né, eu entrei em contato com a clínica, a gata estava vomitando bastante e com bastante dispneia. E ela faleceu logo em seguida do exame, e também não realizaram necrópsia para saber o que estava acontecendo. Mas a clínica, ela já tinha experiência com alguns casos de avulsão na residência, e ela falou que poderia ser sim, e ainda falou assim, conversando comigo, não, pode ser avulsão sim, porque já faz umas 2 semanas que aconteceu o trauma, então ela já sabia, né, dessa questão, demorava para ter esse diagnóstico, assim, eu fiquei bem surpresa, nunca imaginaria que seria tão depois para a gente conseguir pensar nesse diferencial. E esses artigos que você viu, eles indicam também algum, por exemplo, fazer TC para complementação, ou eles não Aham, chegam a comentar? sim. Até esse último ali fez, né? Fez tomografia, foi bem legal, assim, para fechar o diagnóstico, né? E eu acho que esses primeiros eu não tenho certeza. Já são bem antigos, não vou te falar. Uhum. Mas, enfim, o último ali ele fez, né? Foi bem difícil a abordagem cirúrgica, até porque a lesão era mais extensa. Mas todos falam, assim, que é feito ressecção dos dois segmentos, porque acaba estenosando, então aqueles anéis que rompem, eles acabam degenerando, e, enfim, não ficam mais indicados, né, manter, e eles fazem, então, a ressecção e colocam stent e segue, assim, os dois gatos desse artigo aqui de 95, eles tinham ficado bem depois, né? Mas esse aqui traz tomografia, bem legal. Eu disponibilizei, mas posso deixar no grupo também.
E é isso. E eu achei bem engraçado que nós filhos assim, é o padrão clássico de avulsão da traqueia. Eu falei, claro, né, gente? Do bronco principal. Nossa, jura que eu ia colocar com essa bolinha aqui. Oi, Elô, mas nesse caso aí, eles já fecharam com a raio-x ou só com a tomo? Esse aqui eles fecharam a avulsão com suspeita já de ser no bronco. Uhum. Nossa. E daí no... Bom, isso estava na descrição radiográfica, né? A gente também tem que considerar que às vezes a gente já trabalhou em hospital, às vezes o bicho ia para cirurgia, e daí falava, tem isso lá, né? Já colocava com bastante segurança, né? Então, enfim. Ele trouxe que era um padrão clássico de avulsão mesmo. Talvez acho que ia pensar de ter uma bolha, alguma coisa assim. Acho que não ia pensar de avulsão traqueal. Pois Sim, é, muito ruim de definir, né? Só com essas imagens. eu até coloquei isso no meu laudo, sabe? Tipo, áreas sugestivas de bolhas, porque eu não sabia, assim, não sabia mesmo o que poderia estar acontecendo. Pensei em avulsão pelos achados da traqueia, mas não sabia dessa possibilidade de pseudovias, né? Formação e depois ficou bem esclarecido. Assim, acho que até a tomo traz a adventícia da traqueia bem definidinha, né? Com a coleção de gás bem na região. Então, ela fica uma área sobrepondo. Se o esôfago não está bem definido, pode ser um diferencial de sobreposição esofágica. E seria bem isso. Bem doido. E bem legal, né? Eu acho que uma semana depois a Marina pegou um caso também, que ela sugeriu também a avulsão. Foi bem. Oi, o meu bem também bom. tinha histórico de trauma, assim, batia bem certinho, né? É legal, né? Agora a gente talvez tenha um pouco de atenção, porque gato é gato. Verdade. Muito bom. E é isso, gente. Se alguém tiver algum caso, já pegou alguma coisa parecida, pode deixar nos comentários, vamos adorar ler os feedbacks de vocês.